Eu era cristão, frequentava a igreja, fui criado num lar cristão, minha mãe é cristã, ainda hoje é, graças a Deus. E eu amava ir para a igreja, amava no culto das crianças, morava em um bairro ao qual eu era de uma igreja. Aí vim morar em outro bairro da mesma cidade, o qual comecei a ir para outra igreja, frequentar essa outra igreja, comecei a participar do culto das crianças e eu começava a ir. Eu gostava muito da igreja, pregava também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também. Eu amava pregar, era uma coisa assim que ardia em mim. Eu pregava no Facebook, até que conheci o Instagram e fui pro Instagram. E eu comecei, a pregar lá. E eu, como eu disse, eu sempre fui do grupo das crianças e aquilo aí me incentivava a estar cada vez mais, entendeu? Eu fiquei até com o cargo, do Instagram, grupo, quando eu fui pro grupo dos adolescentes, fiquei com esse cargo do Instagram, de cuidar do Instagram do grupo, e foi que eu saí. Eu nunca bebi, graças a Deus, e eu creio que eu nunca vou beber, tenho certeza absoluta. Nunca fiz outras coisas piores que isso, ou vamos dizer, mais leve que isso, mas tudo pior, tudo pecado. Não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão. E eu fui saindo, meio que desviei, e não frequentei mais a igreja, saí. Eu larguei, não estava querendo mais ir, estava sem sentir vontade, estava praticando coisas que não agradavam a Deus, que não chegavam como cheiro suave às suas narinas. E eu vi que aquilo não agradava a Deus. E o que não agrada a Deus, o que a gente vive na prática do pecado, a gente é escravo do pecado. E eu era escravo do pecado. Eu estava sendo filho do pecado, filho do diabo, por estar mentindo, por estar praticando. Eu aceito ouvir isso, que hoje eu não sou mais. Eu aceito ouvir o que eu era, pelo que eu não sou mais. Deus fez uma mudança em minha vida. Mas antes eu era, vamos dizer, perturbado, atentado. Eu vivia segundo a concupiscência da carne, segundo as práticas pecaminosas, segundo o que vai contra a palavra do Senhor. E até que um dia aconteceu em que eu passei por um momento na minha vida, depois de um tempo, acho que foi ano passado, quando eu tinha 14 anos, foi após o meu aniversário, fazer aniversário em outubro. Eu comecei a passar por um processo que eu estava passando muitos grupos, desde março do ano passado. Eu acho que foi fevereiro, foi o final de janeiro, que eu parei de sair pra rua. Eu era muito rueiro, só ficava na rua. E eu comecei a ficar só em casa. Sedentarismo, engordei. Eu acho que eu até perdi a vontade, não gosto muito mais de brincar hoje, de correr. Eu perdi essa vontade por causa do sedentarismo. E foi que eu me vi em um momento em qual eu quase entrei em depressão por um famoso que tinha morrido, tinha tido a sua própria vida. Acho que muitos conhecem, muitos cristãos tinham esse vídeo, ouvem meu testemunho, eu acho que conhecem. E eu por aí fiquei com medo, que a gente tem esse medo, muitos têm esse medo de o inimigo, aquela pessoa me puxa pela perna, aquela pessoa tá do meu lado, não sei o que, a gente tem esse medo de morrer também, e eu sabia que se eu morresse aí eu não seria salvo. Então esse é um dos meus maiores medos naquele momento. Desculpa, Zóio, de fundo que tá dando construção. Mas eu preciso gravar esses vídeos para que almas venham a ser alcançadas, para que almas venham a ser libertas e saber que Deus muda. Deus muda quando eu estava na igreja e falou sobre isso, que Deus muda. E na igreja que eu congrego, ontem estava tendo a pregação em que o pregador falou João 10, capítulo 10, versículo 10, o qual Jesus está falando: o ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, o pregador estava falando que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir nossas vidas. Mas Jesus veio para mudar nossa vida. E Jesus ainda muda a história. Aqui na Bíblia a gente vê mesmo vários milagres. E muitos acham que só naquele momento, só naquela época, só naquela década, só naquele tempo antepassado que acontecia milagre. Só quando Jesus estava na terra que acontecia milagre. Mas não, hoje ainda acontece. Hoje Deus ainda transforma a vida. Hoje Deus ainda tira
pessoas da escravidão, do lamaçal do pecado, para a sua boa luz. Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esse é um vídeo muito legal, onde eu estou contando meu testemunho de conversão. Já comecei contando um pouquinho, né, de como fez tudo para eu poder a se converter novamente, a se converter a Jesus, a entregar minha vida para Jesus. Contei aí como foi meu passado um pouco, né, e sobre o que aconteceu ontem no culto. Falei aqui, né, João 10:10. E eu também falei aí o motivo o qual eu fiquei no sedentarismo, o qual eu nunca mais quis sair pra rua, quase entrei em depressão. E daqui agora adiante, quando a vinheta rolar, eu vou estar falando como eu me converti, como eu entreguei a minha vida para Jesus e decidi que neste mundo não é o meu lugar, e neste mundo não habito, neste mundo não é a minha morada. Vamos pro vídeo? Vocês já viram aí, né? Eu me afastei da igreja e um certo tempo eu quase entrando em depressão. Isso não é mentira. Muitos que me conhecem, que vão estar assistindo esse vídeo, sabe? Porque estava junto neste momento comigo, virtualmente. As pessoas que vão estar assistindo, algumas, né, moram em outro lugar, não moram na cidade onde eu moro. As pessoas sabem o que eu passei. Só Jesus que sabe. A pessoa sabe o mínimo dos mínimos, mas só Jesus sabe o que eu passei para me converter ao Evangelho. Que o Evangelho, o centro do Evangelho é Jesus Cristo. Depois que eu passei por tudo, quase entrando em depressão, pelo famoso que morreu, eu fiquei com mais tipo de medo. Me indicou um louvor para que eu ficasse ouvindo esse louvor. Esse louvor é Deus e Eu, de Leandro Borges. Vou mostrar um texto desse louvor, porque tem alguém ainda que não conhece esse texto. É muito profundo para mim. Quando eu escuto até hoje, às vezes me vem lembrança do passado, mas eu gosto de ouvir, porque é um hino profundo, é um hino que fala que que não devemos escutar nada para ninguém, não devemos confiar no homem, não devemos, porque a gente confia. Muitas vezes diz que não é para nós esse sonho, não vai acontecer com nós, mas é muito contar somente para Deus. Fechar a porta do nosso quarto. Mateus 6:6 diz: fecha a porta do teu quarto e fique em secreto com o seu Deus. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Lugar de rasgar alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o Mateus 6:6 diz: entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. Então, meus irmãos, eu ouvi esse louvor. Depois eu fiquei começando a frequentar a igreja com minha mãe, mas eu só ia se minha mãe fosse. Minha mãe não ia sempre. Foi que eu ficava nessa lábia de ir só vou se minha mãe for, porque eu tinha vergonha de ir no carro com os irmãos pra ir pra igreja, né? Tinha vergonha de ir no carro com eles, porque aqui a gente tinha uma igreja aqui no nosso bairro, mas agora só tá em um bairro mais distante de onde eu moro. A gente vai de Topic e eu ficava com vergonha de pedir pra ir. Ficava com vergonha porque eu não tinha intimidade com esse povo. E até que eu comecei a ir com minha mãe aí esse ano, na verdade do ano de 2023 para 2024, eu comecei a implorar minha mãe: mãe, vamos pra igreja, vamos passar a virada do ano na igreja. Minha mãe foi, a gente buscou sentir a presença de Deus naquele dia. Foi maravilhoso. E depois daquele dia, nunca mais eu saí da presença de Deus. Depois daquele dia, depois que Deus me tirou do lamaçal do pecado, eu nunca mais saí da presença de Deus. Nunca mais saí do braço do Senhor. Já passei por dias difíceis, já pensei em desistir, já pensei que eu não era salvo, já pensei que Deus não me amasse, já pensei de tudo. Mas tudo isso é mentira do Satanás, que Satanás joga em nossos vidas para que possamos dar ouvido a ele e fechar nossos ouvidos espirituais para o Senhor e abrir nossos ouvidos espirituais para Satanás. Mas estamos firmes com Deus, não há gigante que se levante. Ó Davi apenas com uma pedra derrubou um gigante, porque estava firme com Deus, estava crente, estava tendo fé, confiança em Deus. Muitos não acreditaram em Davi, mas Davi com aquela pedra derrotou um gigante, apenas uma pedra.
E depois disso tudo eu já passei, hoje estou mais tranquilo e aprendi a entregar mais as minhas dificuldades, as minhas impossibilidades, as coisas impossíveis para mim, na mão do Eterno. E eu vi que isso está funcionando. Eu aprendi que não devemos estar confiando que nós vamos mudar o quadro da nossa história, mas somente Deus vai mudar. Eu quero mudar. Eu vou tirar isso de mim. Não é fácil, meus irmãos. Busque a Deus. Vá atrás do Senhor, que Ele vai mudar o quadro da sua história. Eu tenho certeza. Assim como Ele me tirou do amassado do pecado, assim como Ele me tirou da mão de Satanás, Ele pode tirar a sua vida da escravidão do pecado. Aí, meus irmãos, no que eu comecei a ir para a igreja, teve um certo dia que meu amigo começou a ir comigo, depois ele parou de ir, né, um tempo, acho que foram 6 cultos comigo, né, e daí parou de ir, depois outro amigo meu começou a ir comigo para a igreja, aí chegou um certo tempo que ele me disse que nunca aceitou Jesus, ele falou que ia falar com o pastor, ficou com vergonha, mas eu disse, não foi que eu ia para meu amigo, foi que ele disse que queria, mas estava com vergonha de levantar a mão e dizer, eu quero reconciliar ou aceitar Jesus. Aí eu fiquei apertando para ele, dizendo, volta, aceita Jesus. Eu falo com o pastor, até que eu cheguei com a esposa do pastor e falei. E ela falou que o pastor reconciliou. No dia 1º de abril, eu reconciliei, ou melhor, eu fiz uma nova aliança com Cristo. Eu decidi voltar para Cristo, decidi deixar o mundo para lá. Até mesmo naquele tempo, eu vou dizer assim, que eu não tenho tanta sabedoria, um pouco como eu tenho mais hoje. Entendeu? Porque Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos dando entendimento da palavra. Até uns certos dias atrás eu não estava entendendo um pouco dos meus devocionais que eu tinha que tirar para mim, ou o que o texto estava dizendo. Ou às vezes eu recorria ao YouTube, às vezes eu recorria a pregações também, né? Que o pastor pregava na igreja, outros irmãos, e eu via se tinha alguma coisa a ver com o que eu estava lendo. Foi que 2 dias seguidos, de ontem para ontem, quer dizer, né? E como eu não vou estar postando esse vídeo no mesmo dia que eu vou estar gravando, mas como se fosse assim, eu comecei a entender. E eu falei para mim que eu vou começar a compartilhar o meu entendimento para o irmão de uma da igreja, para que ele possa me dizer se eu estou indo certo no meu entendimento, ou se eu falei, para que eu possa mudar, ou para que eu possa mergulhar de novo naquele versículo e ver o que é que está dizendo. Eu senti vontade de voltar e perguntei a esse irmão, ao obreiro de uma da igreja, o que ele achava que eu deveria reconciliar ou que não, estava tudo em paz. Ele disse bem assim, você se afastou de Deus, você meio que, você realmente se afastou de Deus, você se afastou das coisas de Deus. Então, eu reconselho você conversar com o pastor. Conversei com meu pastor e meu pastor conversou comigo. E esse obreiro da igreja ficou um tempo conversando comigo, né? Me explicando o porquê, o quão importante é a gente reconciliar, a gente ter uma vida com Deus. E foi me ensinando. E ele também me disse, né, uma passagem que se encontra em Romanos 10, 9 ao 10, que diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e a boca se faz confissão para salvar. E ele conversando comigo, né, ele foi me explicando mais sobre esse versículo, foi me explicando, dando várias passagens bíblicas e me explicando. Eu não sei nem como falar e nem como agradecer a Deus, que eu sei que Deus colocou essa pessoa em minha vida, esse obreiro lá da igreja, para me ajudar na minha vida espiritual, para me ajudar a me firmar mais com Deus. E meus irmãos, eu escrevi aqui também alguns pontos, né, metas que criei em 31 de dezembro de 2023. Foi quando eu estava passando pelo processo, mas aí eu estava adorando a Deus. Que nesse tempo eu só ficava orando, lendo a Bíblia e indo para a igreja de vez em quando nesse tempo. Até que chegou um tempo, né, que eu comecei a ir para a igreja do ano passado, né, comecei a ir para a igreja frequentemente e na verdade eu não quis passar na igreja. E nunca passei na igreja até hoje. Eu nunca perdi nenhum dia de culto. Eu sei que vai precisar um dia que eu vou ter que perder, ou por precisão, vamos dizer assim, precisão, não porque é falta de vontade, precisão. Mas essas metas eu não vou falar nesse culto, nesse vídeo, porque para o vídeo não ficar muito extenso. Mas eu vou falar, meus irmãos, Deus muda a história. Deus muda a história. Eu lembrei lá no livro de 2 Coríntios, né, 5:17,
A palavra de Deus vai nos dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o apóstolo Paulo está falando que assim que se alguém está em Cristo, entregou seu coração, corpo e alma a Cristo, se entregou, se rendeu a Cristo, desistiu de viver para o mundo, largou o mundo e decidiu viver para Deus, decidiu renunciar à sua carne para viver para Deus, ele é nova criatura, ou melhor, ele deixa de ser uma criatura velha, uma criatura vamos dizer, o Adão velho, o Adão a qual Deus criou, e agora somos o novo Adão, que é Jesus Cristo, que morreu como cordeiro e ao terceiro dia ressuscitou como leão. Então, meus irmãos, eu conto com vocês evangelizem, algumas pessoas compartilhem esse testemunho meu, porque, João, você tem 14 anos, eu tenho 14 anos, mas não tem idade para Deus operar na vida. O que Deus mudou na minha vida é uma coisa que eu não quero esquecer dessa face da terra. Deus mudou a minha vida, e se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua, Ele pode mudar de seu familiar. Por que não? Só na minha não. Deus faz milagre, Deus faz milagre, Deus muda, Deus transforma a vida. Eu era muito respondendo a minha mãe, eu gostava muito de mentir, de xingar, de cantar música do mundo, músicas seculares, mas eu vejo que esse lugar hoje não mais me pertence. Eu vejo que esse lugar hoje não é aonde Deus escolheu para eu ficar. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. E é bom que mais pessoas tenham certeza da sua salvação. Meus irmãos, é uma dúvida terrível quando você tem dúvida se você é salvo ou se você não é. Busque a Deus, busque resposta. E em um dia que eu estava orando, um irmão de uma da igreja, Deus usou aquele irmão para falar comigo que se Deus voltasse naquele momento, eu seria salvo. Então, meus irmãos, Deus é perfeito, Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para terminar, fui batizado nas águas dia 2 de julho de 2024. Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E meus irmãos, eu também fui batizado no Espírito Santo. Antes de eu ser batizado nas águas, antes de descer as águas, morrer para o mundo e viver para Cristo totalmente, eu fui batizado no Espírito. Depois eu vou contar testemunho, porque isso é uma coisa assim muito profunda que mexe comigo, assim, uma coisa que eu passei, acho que uns 4 dias antes de eu ser batizado no Espírito. Eu fui batizado em línguas estranhas, ou melhor, no Espírito Santo eu recebi o dom de línguas estranhas, né? O povo fala assim, mas a língua dos anjos, ou melhor, línguas de comunicação entre o nosso espírito com Deus. Dia 10/6 de 2024, dia 10 de junho de 2024, eu fui batizado no Espírito Santo assistindo esse vídeo. Primeira vez por aqui no canal, olha o que ele faz dirigindo. Vai, enche as nossas casas! Enche o lugar onde essa pessoa está assistindo esse vídeo, Deus! Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Meus irmãos estavam assistindo esse vídeo no TikTok, a qual eu assistindo deitado na cama, me veio uma vontade, me veio uma presença de começar a contemplar em línguas. Eu comecei, porque é uma coisa assim que é uma coisa que já ardia no meu coração em ter essa vontade, em ter esse dom. E Deus me concedeu esse dom, porque eu não mereço esse dom, mas Deus me deu pelo seu amor, pela sua graça. Graça é um presente merecido, Deus me deu essa graça. Deus me deu esse presente que eu não mereço. Jesus me deu esse presente, o Espírito Santo de Deus me deu esse presente. E dia 7 de julho de 2024 foi minha primeira ceia. E meus irmãos, o vídeo já está acabando, foi um vídeo longo e extenso, mas eu quero falar, você que ainda não voltou, volte para Cristo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, deu Jesus por amor de mim e por amor de você. Essa graça, Deus nos concedeu essa graça merecida, que não merecemos, presentes merecidos que não merecemos. Deus não deu essa chance de viver ao lado dele, à direita e à esquerda dele. Então, meus irmãos,
por favor, volte para Cristo. Você que ainda não segue a Jesus, e você que segue, olhe realmente se você está seguindo a Jesus como verdadeiro adorador. Porque não importa se está indo para a igreja todos os domingos, não importa, isso não vai te levar a céu ir para a igreja todos os domingos e não fazer mais nada. Domingo é crente, segunda é mudando, não adianta, meus irmãos, volta para Cristo. Deus espera de braços abertos. Deus está esperando você renunciar ao mundo para viver com Ele, meus irmãos. Após terminar esse testemunho, né, que eu contei aqui para vocês, eu espero que Deus abençoe a sua vida, Deus guarde você. Meus irmãos, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificações de vídeos aqui no canal. Que Jesus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e fortaleça a sua vida espiritual. Volte para Cristo. Não há outro lugar a qual te leva até Cristo, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, através de Jesus, você chega ao reino dos céus. Não queira, no grande dia, seu nome não está na lista. Faça por onde. Jesus abençoe a sua vida.